Bem-vindo ao curso Java Games. Bom, galera, então aqui a gente parou na aula passada nesse exercício, né? E aqui eu só quero fazer uma menção referente à inner class que foi passada numa aula anterior a esse exercício. E aqui a gente pode visualizar bem isso, né? Aqui pelo outline eu ensinei vocês a utilizar, né? Então, assim, você vê que tem duas classes no nosso outline, certo? Então, na realidade, a gente está usando essa classe aqui não como uma inner class propriamente, tá? O que a gente fez foi basicamente criar uma classe usando o arquivo de outra classe. Então, aqui na classe 1, a gente usou ela e criou a inner class aqui dentro, tá? Tanto que você vê, ó, ela não tem menção na classe 1, porque a classe 1 minha começa aqui e termina aqui, certo? Então, isso aqui que a gente fez basicamente foi como dar um new class, a gente fez uma inner class. Foi basicamente isso que a gente fez. Então, propriamente dito, isso não pode ser chamado de inner class. Tanto que você vê, elas estão separadas aqui, né? Se ela fosse realmente uma inner class, ela teria que estar aqui dentro da minha classe 1, né? Então, foi até bacana eu revisar e dar uma olhada nisso, porque aqui vocês já vê como vocês podem criar uma classe sem necessariamente estar usando aqui o new. Vocês podem estar utilizando o mesmo arquivo. Até esse método, esse jeito de criar uma classe não pode ser ou não utilizado aí no seu desenvolvimento, vai depender bastante da lógica, mas de fato eu vou mostrar para vocês como seria a inner class agora, tá? Então, o que a gente faz para fazer isso? Basicamente é só pegar isso daqui e jogar aqui dentro, né? Minha classe 1 começa aqui, termina aqui. Eu posso vir aqui, dar um espaço e jogar ela aqui, certo? Note que aí a gente tem um probleminha, né? Porque da outra maneira, como ela estava sendo uma classe à parte, né, mesmo estando dentro do meu arquivo classe 1, eu conseguia chamar ela assim, porque o Java estava entendendo que ela era uma classe à parte. Agora, ela é uma inner class, tanto que você vê que ela ficou dentro da classe 1 aqui no nosso outline. Olha ela aqui, ó. Então eu não consigo chamar ela dessa maneira, né? Somente instanciando. Então, para você chamar uma inner class de fato, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um método para instanciar ela, né? Então, a gente poderia fazer um public void instance, e aqui a gente vai chamar a nossa inner class, new inner class, tá? Simples assim. Você vê que aqui ele não me dá o erro. Aí aqui, em vez de fazer da forma que a gente estava fazendo aqui, ficaria errado, a gente vai fazer referência à classe 1, então a gente fala new class 1, põe o ponto para a gente ter acesso a todos os métodos dentro da classe 1, e vamos procurar o nosso método aqui. Ele está aqui, ó, instance, tá vendo? Então assim eu consigo chamar a minha classe que está aqui dentro, a nossa inner class. Tá? Só que se eu der um play aqui, veja que ela ainda não está me retornando isso aqui. Tá? Inclusive, eu posso colocar ela como uma classe privada, né? Private, que só vai ser acessível dentro dessa classe 1, certo? Agora, para a gente resolver isso aqui, a gente pode simplesmente aqui no nosso método de instance, que está instanciando, e, de fato, pedir para ele chamar o método innerMatch. Ele vai estar aqui, certo? Que é o nosso método innerMatch que está fazendo o nosso println, né? Então aqui a gente instanciou a classe inner, né? Essa daqui, e já chamamos o método innerMatch que está dentro da classe inner, certo? E esse método innerMatch é o que está printando. Então, consequentemente, quando eu salvo isso aqui da maneira que eu chamei aqui, ele vai chamar um instance, que é o nosso método instance, e o método instance, por sua vez, está instanciando já a classe e chamando o método innerMatch. Então, ficou bem desenhado aí para vocês entenderem. Tá? Então, se a gente der um play, eu sou a inner class. Né? A gente poderia até aqui colocar, eu sou a inner class privada da classe 1. Dá um Ctrl S, salvar, play.
para vocês entenderem aí certinho o funcionamento. Então, só para recapitular, tá? Assim que se constrói uma inner class, tá? Tanto que agora ela está na construção certa. Dentro da classe 1, o nosso outline mostra apenas a classe 1. Se a gente estender aqui, vai ter o nosso método main, vai ter o nosso método instance, vai ter a nossa inner class, e dentro da inner class vai ter o nosso inner match, que é o método que chama o nosso print ali. Bacana? Então, só para complementar aí para vocês, agora a gente vai entrar em outros assuntos, a gente vai entrar em mais um tipo aí de classe e também ver como funciona aí o método construtor, ver um pouquinho mais de atributos, ver heranças, o método super, enfim, essa aula vai ser bem bacana, pode ser que seja bastante extensa também, mas é importante vocês verem até o fim essas aulas extensas do que a gente ir dividindo, né? Porque aí você vai dividir aí o raciocínio, fica até ruim para vocês, tá? Então, vamos continuar. Então agora a gente vai vir aqui e vamos fazer um novo package, tá? A gente separar as aulas aí. Então, a gente pode colocar aqui módulo 2, aula 2. Opa. Aula 2. Vamos fechar isso aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma classe, deixa eu ver, a gente pode criar uma classe game, tá? Onde vai ter o nosso método main. A gente vai criar uma classe player, tá? E agora a gente vai criar uma interface chamada player interface. Player interface, certinho. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês como funciona uma interface. Tá? Então só vamos formatar certo aqui. Tá. Então a interface, basicamente, ele é um tipo de classe que dá a cara, né, para uma outra classe, né? Então vem do nome aí interface, né, dá a cara, certo? E nessa classe você vai poder atribuir os métodos que vão padronizar e organizar o seu código, né? Então vão ser métodos abstratos, né? Então na interface você apenas define quais métodos vai ser necessário para utilizar e você chama essa interface numa outra classe. Então, basicamente, para vocês entenderem, vamos supor, o que um player ele precisa ter, né? Então, a gente faz um public abstract, isso é muito importante porque um método numa classe de interface ele vai ter que ser abstrato, tá? Então, abstract void iniciar, tá? Então, o player tem que ser iniciado, certo? A gente pode ter um public abstract void perder vida, tá? Um player ele perde vida. Opa, faltou um D aqui. Perder vida, tá? Public abstract void, sei lá, velocidade, que vai trabalhar aí a velocidade do nosso player. Não, public abstract skill, seria aí as habilidades. Enfim, a gente pode ter vários métodos que aqui você vai definir a interface para o player, né? O que ele vai ter que ter. Né? Então aqui é só um exemplo, vocês podem utilizar outros. Né? E como que a gente faria então? Né? Então aqui vai ser para separar e para você ter organização aí do seu projeto. Tá? Então a gente está dizendo que um player, né? A interface do player, está dizendo que um player vai ter que ter isso aqui. Certo? A gente vai trabalhar em cima disso. Então a gente vem aqui no player, certo? Para a gente usar uma interface, a gente usa implements, tá? Player interface, certo? Agora ele me dá um erro aqui, ó, se você for passar, a gente tem que implementar os métodos não implementados. Se a gente clica aqui, ele já traz para a gente todos aqueles métodos que está lá dentro da nossa interface, certo? Para a gente começar aí a trabalhar com eles.
né? Então aqui você vai começar a construir seu método para chamar o player, para ele iniciar, para ele perder a vida, para dar velocidade para ele, das skills. E como eu disse, infinitos aí vai depender aí da sua criatividade, do tipo de projeto, do game que você está fazendo, né? Então basicamente só para vocês saberem como funciona uma interface. Então é basicamente para você deixar organizado aí todos os seus métodos que você vai utilizar. Você pode construir os métodos em cima de uma interface, né, para você idealizar eles, e usar essa interface para estar implementando aí de fato na classe da entidade aí do seu jogo, seja player, seja uma classe inimiga, seja uma classe boss, né, o chefão, enfim. Eu acho que já deu para entender bem aí, certo? Então aqui só para ilustrar, vamos dar um system.out.println player iniciou, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa. O player está perdendo vida. Aqui a gente faz player ganhou um bônus de velocidade. Isso aqui é só para exemplificar para vocês, tá? Para vocês verem realmente como funciona. Por enquanto a gente só aprendeu o System Out para mostrar, né? Então a gente trabalha em cima disso só para a gente entender a lógica aí. O player avançou sua habilidade. Opa. Certo? E lá no nosso game, que é onde vai cuidar de tudo pra gente, tá? A gente tem aqui os métodos do nosso player definido. A gente pode fazer o seguinte. Então, player, usando a variável player, é igual a new player, tá? Então, basicamente, a gente instanciou aí o nosso... Opa, a gente instanciou a nossa classe player, e agora a gente tem acesso a todos os métodos, tá? Então a gente pode vir aqui e simplesmente fazer o nosso player iniciar. Então player ponto, ele já vai estar aqui todos os nossos comandos, o iniciar. Então estamos iniciando o nosso player. Aí o nosso player ele pode perder a vida, né? Ponto. Cadê? Iniciar, velocidade, perder vida. Aqui o nosso player, enfim, pode passar de skill. E também ele pode aumentar a velocidade. Tá? Então são basicamente os métodos. Então se eu vir aqui, dar um Ctrl S e printar aqui, o player iniciou, o player está perdendo vida, o player avançou sua habilidade e o player ganhou um bônus de velocidade. Tá? Basicamente ele está executando tudo que está dentro dos métodos aí. Aí é questão só de trabalhar esses métodos para fazer isso virar realidade, para a gente tornar real aí o nosso game. Tá? Isso aqui é só o conceito para vocês entenderem aí como funciona a interface. A gente viu mais um pouquinho aí de métodos, a gente viu aí mais um pouquinho de como chamar, né, esses métodos dentro de uma outra classe. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o método construtor. Então a gente vem aqui, vamos criar um novo package. Né? Eu estou separando porque agora, como as aulas estão um pouco mais complexas, a gente vai usar sempre mais que uma classe. Né? Então, para não encher aqui de classes e acabar a gente se perdendo, a gente separa aí por packages. É mais ou menos também para isso que funciona os packages. A gente separa aí a organização do nosso projeto. Tá? Então, módulo 2, aula 2, método construtor. Tá? Vamos dar um finish. Aqui a gente pode criar uma classe main, tá? Exemplificando, onde vai ter o nosso método main. E aqui novamente a gente faz uma classe player, tá? Até porque como a gente está trabalhando com esses conceitos e nomes de classe sempre iguais ou parecidos, a gente não poderia criar aqui dentro, né? Que daria conflito. Né? A gente não pode ter duas classes com o mesmo nome, certo? Então separando aqui por package, a gente consegue fazer isso. Então vamos fechar tudo isso aqui, dar um close all para a gente não se perder. Vamos abrir nosso método main. Tá? Então aqui é o seguinte.
lá no nosso player, a gente vai criar o nosso método construtor. Tá? Então, o método construtor, ele nada mais é do que um método referente à classe em si que a gente está trabalhando. Tá? Então, para a gente criar um método construtor, a gente faz um public e o nome da classe que a gente está trabalhando. Aqui no caso, player. Tá? Então, à medida que a gente faz isso, a gente pode colocar os nossos atributos aqui dentro desse método, né? Enfim, a gente pode trabalhar dentro do método construtor. Então, como a gente sabe só o sysout, vamos dar um system.out.println. Tá, eu estou digitando tudo na mão, a gente poderia dar um sysout Ctrl e espaço de completar, mas para vocês pegarem o hábito de escrever todo o código, sem utilizar atalhos, tá? Inclusive, para iniciantes, eu até recomendo, até para você treinar, né, o seu cérebro a pegar esses códigos, você entender, você digitar todo o código na mão, tá? Você não usa atalhos. Se até preferir, você primeiro escreve todo esse projeto, toda a aula você escreve aí num caderno, até para você memorizar mais, e depois você passa aí para o Eclipse. Mas a ideia aqui é a gente escrever todo o código na mão para ir treinando a nossa cabeça, tá? Porque atalhos você vai usar para tornar mais ágil aí a construção do seu projeto, obviamente. Né? Mas nesse momento que a gente está aprendendo, é interessante a gente construir tudo na mão. Tá? Então aqui você pode falar, eu sou um método construtor de player. Tá? Então a gente pode vir aqui agora e fazer o seguinte, new player, e chamar ele aqui. Tá? Vamos dar um Ctrl S e um play. Opa, o que aconteceu aqui? Tá vendo que ele já chamou o nosso método que está aqui? Mas por que ele fez isso? Né? Se a gente não pediu para ele, a gente não criou nenhum método e chamou, né? Ele está dentro do método player, porque isso é uma das funcionalidades, vamos dizer assim, aí do método construtor. Né? Sempre que você tem um método construtor na classe e você chamar essa classe, ela vai executar automaticamente tudo que está dentro do método construtor daquela classe. Tá? Então, para vocês entenderem melhor, note que a gente criou um método construtor aqui da classe player. Tá? Então, recapitulando, para criar um método construtor, a gente dá um public e o nome da classe que a gente está trabalhando. Tá? E aqui dentro a gente fez um comando. Tá? E aqui no nosso main onde vai ler, a gente só chamou a classe, a gente não chamou aquele método. Só que aquela classe player em si, ela tem um método construtor. Então, quando a gente chamou a classe aqui, a gente criou um novo objeto da classe aqui, automaticamente, como ela tem um método construtor, o Java já leu tudo que está dentro do método construtor. Então, aqui eu podia ter vários outros tipos de comandos. Tá? Então, só para vocês entenderem como funciona o método construtor. Certo? Ele vai ser executado sempre que você chamar a classe dele. Tá? Basicamente isso. Então, até para vocês entenderem, a gente pode fazer o seguinte. Vamos lá no player. A gente pode fazer assim, ó. Método construtor. Para quando vocês forem ler esse material, vocês saberem que isso aqui é um método construtor de player. Tá? E a gente também pode passar atributos, né, no nosso método construtor. Então, vamos supor que aqui a gente vai ter o player name, né? Player name, uma variável string player name, e aqui uma variável inteira vida, que é a vida do nosso player. Tá? Então a gente vai tirar isso daqui. Tá? E na hora que a gente chama, você vê que ele já dá um erro, a gente tem que passar esses atributos. Tá? Então aqui eu posso fazer inclusive o seguinte. System. A gente vai printar aí o player name. E a gente vai printar a vida.
estamos tratando de variável, não precisa pôr entre aspas, aliás, não põe entre aspas. Tá? Então, ele vai printar essa variável para a gente quando for chamado, certo? E aqui, na hora de chamar, como a gente tem um método construtor passando esses atributos, a gente tem que definir eles aqui, né? Então, vamos lá, string player name, a gente vai dar um nome, Marcos, tá? E aqui a nossa vida máxima vai ser 100, certo? Então, na hora que a gente der um play aqui, veja que ele falou o nome do player e falou a vida máxima do player, tá? Que a gente definiu isso aqui. Né? Então, isso serve bastante aí na criação de games, vai ser bem legal na hora que vocês verem a gente começar a criar um projeto aí na prática, como vai funcionar. Tá? E agora a gente vai ver uns outros conceitos para ficar mais claro aí na cabeça de vocês também. Então, aqui agora se tratando aí de heranças, né, que nada mais é do que o método extends, a gente tem a seguinte coisa, a gente pode estender a classe player para a nossa classe main. Tá? Então, a gente usa o extends player, certo? Dá um Ctrl S. Note que ele está me dando um erro aqui, né? Por quê? Ele fala para a gente adicionar lá o construtor, como a gente aprendeu anteriormente. Tá? Só que eu não vou adicionar, a gente vai fazer na mão para a gente aprender. Como a nossa classe player ela tem um construtor já, né, que vai fazer isso aqui, nesses comandos, né, quando a gente herda, né, a classe player, né, com a nossa classe pai, vai ser herdado tudo que tem lá dentro, inclusive o construtor. E como a gente não tem um construtor na classe main, o próprio Java fala para a gente construir. Tá? Então, tanto faz você dar um add aqui ou você fazer na mão. Então, basicamente, a gente tem que fazer um construtor aqui da classe main, que seria um public main. Tá? E nesse construtor aqui, eu tenho que chamar o construtor lá da classe player. Né? Então, como a gente vai herdar aquele construtor? A gente usa o método super. Tá? O método super nada mais é do que chamar o método construtor da outra classe. Então, com o método super, a gente chama o método construtor lá da nossa classe pai, que seria o player. Tá? A gente está estendendo a classe player, logo a classe player é a nossa classe pai. Certo? Então, como a classe main herdou os atributos e métodos da classe player, e aqui o construtor dele tem por definição passar uma string e passar uma variável inteira, consequentemente, a gente tem que fazer o mesmo aqui, não necessariamente com o mesmo nome. A gente pode passar uma string com, em vez de player name, a gente passa como nome, e a gente passa uma variável inteira do tipo N1. Tá? E aqui no nosso método construtor, nosso método super, a gente também tem que chamar esses atributos, tá? Que seria uma string, né? E uma inteira. Tá? A gente pode inclusive passar dessa maneira aqui. Nome de N1. Tá? Que vai dar na mesma. Então se a gente der um play, tudo continua exatamente como antes. Tá? Então a gente basicamente aqui pegamos o método que está aqui, né, o método construtor, certo? E aqui a gente criou o método construtor da nossa classe main. Tá? Tivemos que passar então esses atributos por conta de ter estendido aí a classe player. Perfeito? Bom, então aqui vamos fazer o seguinte. Mostrar uma coisa legal para vocês. Método construtor, tá? Já vimos. Vamos deixar 100 por enquanto. E aqui vamos apagar o que a gente fez. Tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dizer que a gente tenha uma variável private, tá? Do tipo inteiro, chamada vida. Certo? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Para acessar isso de fora, a gente pode fazer um método public
int getVida. E aqui a gente faz o seguinte, um return vida, certo? Que seria a vida aí do nosso player. Então assim a gente vai conseguir acessar essa variável vida. Tá, já vamos definir que a vida do nosso player é igual a 100, certo? Então agora a gente faz o quê? A gente vai instanciar... Opa, aqui. Então aqui a gente vai instanciar o nosso player, tá? Então vamos lá, player, opa. A variável vai ser player, tá certo, igual a new player, tranquilo. Agora a gente tem acesso, colocando a variável e o ponto. Então a gente já tem aqui getVida. Dessa maneira, a gente está conseguindo utilizar a variável vida, que é privada da classe player. Tá? Então, se eu for printar isso daqui, colocar o parênteses, tá? Que é um método. Então, se a gente dá um Ctrl S e salvar e dar um play, ele vai então mostrar a nossa variável que está lá em player, que é um tipo privado. Tá? Então, assim a gente consegue acesso a variáveis privadas. Perfeito? Bom, vamos parar por aqui essa aula, tá? Para não ficar muito extenso. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou desenvolver aí um tipo de um exercício bacana aí com vocês para a gente colocar em prática tudo isso que a gente já viu, tá? E para fixar um pouco mais aí orientação a objeto, fixar um pouco mais aí como a gente trabalha entre as classes, como chama os métodos, vai ficar bem mais claro na próxima aula, tá? E, bom, como a gente fez isso aqui para ilustrar que a gente consegue aí pegar então uma variável privada, né? Basta que a gente construa um método que pegue essa variável para a gente, desde que o método seja público, a gente consegue pegar aqui uma variável privada, tá? Isso foi uma demonstração apenas, né? Até falei para vocês que ensinar como fazer, como acessar uma variável privada de outra classe. Só que vocês apaguem isso daqui, né? Apaguem isso daqui e deixem como estava o método construtor, até porque a aula é sobre o método construtor, né? A gente fez aqui sobre o interface, como funciona. Então na próxima aula eu vou reconstruir aqui aquele método construtor que a gente fez, só para vocês terem aí no material, tá? E estudarem. E na próxima aula então a gente já começa aí a pôr a mão na massa, beleza? Então até a próxima aula.